Então, nesse momento, nós vamos estudar um pouco sobre exceptions. Tá? Então, exceptions é bem interessante a gente estudar, porque as exceptions ela vem aí nos auxiliar em vários pontos do nosso sistema. E muitas vezes a gente pode, já pelo nome, pensar, poxa, exceptions é uma exceção, né? Se for traduzir ao pé da letra, é uma exceção. E é isso mesmo, é uma exceção. Mas o que é uma exceção? Então, primeiro já vamos aprender o que não é uma exceção, né? Para a gente entender o que é uma exceção. Então, vou colocar aqui um programa principal. Programa principal exception, só para a gente dar uma brincada. Marco o main aqui, né? Então vamos entender aqui primeiro o que não é uma exception. Por exemplo, você vem aqui e coloca aqui um código. Pronto, salvei meu código. O que aconteceu aqui? Qual o problema que nós estamos tendo aqui nesse código? Não finalizei a linha, certo? Perceba que eu tenho uma sintaxe error. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um erro de sintaxe, um erro de compilação, tá? E isso não é uma exceção. Fazer um erro de compilação, um erro dentro do seu código de compilação ali, não é uma exceção. Porque a exceção ela não acontece na hora que você está programando. A exceção ela acontece na hora que você está executando o seu código. Então, por exemplo, esse erro que você está vendo aqui é um erro de compilação. Você errou a sintaxe do código. Tá? Então isso não é uma exceção. Tá? Beleza. Então, agora está certo o meu código. A sintaxe está certo? Beleza? Aí eu venho aqui, por exemplo, crio um vetor. Vou criar um vetor de inteiros aqui. Vamos criar um vetor de 3 posições. 3 posições. Vou deixar quieta a linha anterior. A sintaxe está certa? Está certo, né? Então nós não temos nenhum problema com a sintaxe aqui. Está tudo certinho. Embora ele está dando um aviso, né? O aviso não é um erro de sintaxe. Ele está só dizendo, ó, o valor da variável local vetor não está sendo usado. Só isso. Então, é verdade? É isso mesmo que você quer? Você declarou o vetor, mas não está usando? Esse programa não vai fazer nada. Só vai declarar e não vai usar. Ele está dando só um aviso. Esse aviso, esse warning, também não é um exception. Tá? Não tem nada a ver com exception. Porque eu não estou executando o meu programa. Não estou rodando o meu programa ainda. Tá? Então, beleza. Aí você fala, bom, então vou percorrer, vou começar a atribuir o meu vetor. Eu quero atribuir no meu vetor o número 1, 2, 3. 1 na posição. 10, 20, 30. Então eu posso fazer uma simples lógica aqui, certo? Né? Que vou até usar já o for, meu for aqui, e vou falar, bom, o meu vetor na posição 0 vai receber 10. Aí eu falo, bom, na próxima posição eu quero pôr 20 e na outra eu quero pôr 30. Como que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um valor aqui assim, ó, um valor que começa com 10, certo? Então eu coloco aqui, bom, vou pôr o valor ali, certo? Né? Ou então eu posso falar, não, eu começo com 0. Aí eu ponho assim, o meu valor mais 10. Mas aí o que vai acontecer? Nós temos um erro de lógica aqui, ainda dá com erro. O meu valor é 0, 0 mais 10 é 10. Na próxima vez vai ser o quê? 10 de novo. Na próxima vez vai ser o quê? 10 de novo. Porque eu não estou alterando o valor da variável valor. Né? Então eu poderia fazer assim. Valor mais? Não, aí eu colocaria só de 1 em 1. Tem que ser assim, ó. O valor recebe o próprio valor mais 10. Olha só. Agora sim. Então, ou seja, no primeiro momento, eu vou colocar, na primeira posição eu coloco o 10. Na segunda vez, ele vai colocar o quê? O 20. Na terceira vez, o 30. E assim sucessivamente. Só um probleminha aqui, só uma questãozinha de lógica pra gente entender. Aí, beleza, vou mandar imprimir esse vetor. Né? Então, eu posso até usar a mesma ideia, né? Pra gente imprimir a mesma ideia, eu vou imprimir o meu vetor. Então, eu venho aqui e coloco para imprimir o meu vetor na posição I. Ali. Pronto, então vamos testar se isso aqui funcionou. Tá, 10, 20, 30. É bem simples, né? Só para a gente
testar aí uma inserção dentro do vetor e uma impressão. Tem erro de lógica aqui? Tem erro de sintaxe aqui? Não. Tá perfeito, não tem erro de sintaxe nenhuma. Aí eu venho aqui, bom, ao invés de eu colocar aqui, ó, vetor.length, eu quero colocar aqui 3 posições. Continua funcionando? Continua funcionando. E se por um acaso eu errei aqui na hora de escrever, coloquei 4 aqui embaixo na hora de imprimir, temos erro de sintaxe? Temos erro de sintaxe nenhuma. Por quê? Porque tá certo, ó, a sintaxe do for tá certo. Eu posso fazer um for que vai de i até 4, de 0 a 4. Eu posso. Né? Eu posso fazer o meu vetor acessar na posição i. Só que tem um detalhe aqui, tem uma falha aqui. Qual que é a falha? O meu vetor só tem 3 posições. Então é uma falha de quê? É uma falha de lógica. Mas ele não está imprimindo menor que 4? Ele não tá então, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 4 posições. Quando chegar na posição 3, não existe. Esse vetor tem 0, 1, 2. Só isso. Ao que ele chegar no índice 3, não existe. E aí nós vamos ter um problema. Mas nós não temos nenhum problema de compilação, nenhum problema de sintaxe, tudo bonitinho. Só que nós temos um problema de lógica. Nós erramos ao dizer que é para ele percorrer o vetor até a posição 4, sendo que ele não tem. Só que olha só, o detalhe. Em tempo de compilação, quando eu falo em tempo de, eu me refiro no momento ainda de programação, no momento que eu estou programando, o meu compilador ele não vai fazer a verificação. Olha, você declarou um cara lá em cima de 3 posições e agora você está tentando fazer um vetor, percorrer ele e com 4 posições. O meu compilador ele não faz essa verificação. Não é o papel dele verificar a sua lógica. Não é o papel dele verificar a sua lógica. Vai que é isso mesmo que você quer fazer. Você quer produzir essa exceção. Então ele não vai fazer. O compilador não vai verificar a sua lógica. Algumas coisas ele verifica relacionadas à sintaxe, né? Mas relacionado à sua lógica de programação, o compilador não vai verificar, não vai dizer que você está com problema de lógica. Mas se você errou, isso, ele tem o quê? O que o compilador pode fazer para você? Né? Nada. O compilador nada. Mas o que? Na hora de rodar o programa, já não é mais o compilador. Quem roda o programa não é o compilador. O compilador compila. Ele vai pegar esse cara aqui e vai transformar em bytecode. Mas na hora de executar isso daqui, quem executa esse programa é a JVM, é a máquina virtual Java. Já é um outro programa que vai executar o código compilado. Então a JVM, na hora que ela rodar esse código, ela vai processar esse código, ela vai ver, opa, aqui eu tenho uma exceção. Aqui eu tenho uma exceção. Então qual é a exceção? Ela tem uma relação de exceções para cada caso. E ela vai ver, nesse caso, de tentar acessar um vetor onde a posição não existe, eu já tenho um objeto criado aqui que refere a essa exceção que eu vou lançar para o código. Vou lançar ela para o código. Tá? Se o código vai tratar ela ou não, resolver o problema é com ele. Mas eu vou informar dessa exceção no momento que estiver sendo executado. Então, olha o que vai acontecer. Rodei. E a JVM, ao rodar o código, ele falou, ó, você pediu para eu acessar a posição 3, só que a posição 3 não existe. Então eu estou te dando um objeto, uma exceção é um objeto, é uma instância de uma classe já existente na JVM, nesse caso, e ele vai lançar uma instância da classe ArrayIndexOut of bounds exceptions. Toda exceção ela termina com a palavra exception por uma questão de convenção. Não é obrigado você terminar com a palavra exception. Mas toda exceção é uma classe que termina com a palavra exception. No final ela vai ter lá x exception, ArrayIndexOut of bound exception. E assim sucessivamente. Tá? Então o que é uma exception? É uma classe Java já pré-construída ou construída, tá? Onde ela vai ser instanciada em tempo de execução, runtime, vai ser instanciada pela JVM. É a JVM que vai instanciá-la para nós. Esse é um tipo de exception. Existe outro tipo de exception que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas essas exceptions que eu estou falando para vocês são o que nós chamamos de exceptions runtime. Exceptions que a JVM vai instanciar para você.
Exception que ela vai instanciar e ela vai te entregar a informação. Um outro exemplo de exception, por exemplo. Um outro exemplo. Esse é um exemplo. Eu quero que você faça isso aqui e eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você quer... Por exemplo, você fala assim, ó, eu vou colocar aqui, ó, cliente. Nós já temos uma classe cliente, não temos? Deixei ela como nulo. Inicialmente começa com nulo. Cliente começa com nulo. Tá ali, certo? Aí eu faço assim, ó, eu quero imprimir do meu cliente o nome. Dificilmente você vai fazer uma coisa dessa, mas só para explicar para você. Tem erro de sintaxe? Não. Eu posso ter uma referência do meu objeto aqui cliente, ou eu posso ter um nulo como valor inicial. Mas em algum momento eu estou mandando imprimir o nome do meu cliente. Só que esse meu C, como que ele está? Como que ele está nesse momento? Ele está nulo. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Null.getNome. E aí? O que vai acontecer aqui? Não existe uma referência para esse cliente. Então, eu vou só pôr um comentário aqui, tá? Com o Shift C. Rodo. Essa é uma exceção que você vai ver bastante. Bastantão. Isso aqui, ó. Null Pointer Exception. Uma das mais famosas. Null Pointer Exception. Ou seja, o pointer, quem que é o pointer? É a referência, o ponteiro. Então, o Null Pointer Exception quer dizer o quê? O ponteiro está nulo. O ponteiro, mas aqui, cadê o ponteiro? O ponteiro para nós aqui é a referência. Tá? Então, o C é a referência ao objeto que nós podemos enxergar como um ponteiro. Tá? Encapsulado, abstraído como um ponteiro. Tá? Então, a exceção é, o ponteiro está nulo. Ou seja, eu não tenho uma referência para o C. O C está nulo. E como que eu vou querer acessar um método de uma coisa que está nula? É uma outra exception. Runtime Exception. Exceptions lançada em tempo de execução pela própria JVM. Nós não precisamos lançar ela via programação. Ela é lançada automática. Ela é instanciada e lançada automática. Tá? Então, existem inúmeras exceptions. Então, abrindo a apostila aí, pessoal, em exceptions, tá? Aí tem uma explicaçãozinha, né? Para vocês aí teórica, que existem exceções que a JVM lança automaticamente, tá? E aí eu vou explicar isso para vocês ainda. Mas aqui, o que eu quero mostrar, a estrutura da API de exception do Java. Olha só, o Java tem uma API, um conjunto de classes já prontas das exceptions. Essa é a estrutura dela. Basicamente falando, claro, isso aqui é uma mini. Tá? Ela é bem maior do que isso, certo? Mas eu quero mostrar o seguinte, que existe uma classe Java base, tá? Que possui alguns métodos padrões, e a classe exception estende essa classe que é lançada, e nós temos aqui a família das classes runtime. Então, por exemplo, Null Pointer Exception e Index of Bound Exceptions, essas duas, elas são partes, são filhas da tal da Runtime Exception, ou seja, aquelas exceções que vão ser lançadas automaticamente pela JVM. A JVM lança ela, tá? Agora, existem aquelas exceptions que não vai ser a JVM que vai lançar. Não vai ser ela que vai descobrir e vai lançar para nós. Elas vão ser lançadas programaticamente. Então, são as exceções que nós podemos criar, ou que já existe na API do Java, que não são filhas de Runtime Exception, são filhas diretas de Exception. O que isso quer dizer, pessoal? O que isso quer dizer? A gente chama assim de, por exemplo, métodos perigosos. Existe uma didática em alguns livros que fala sobre isso, métodos perigosos. O que são esses? Por exemplo, você já tem um método, por exemplo, calcular média. Aí esse método já avisa, se você passar números, por exemplo, que eu não posso dividir, por exemplo, divisão por zero, por exemplo, então eu vou lançar uma exceção para você. Então, nós podemos já programaticamente definir algumas regras na hora de lançar essa exceção. Esse exemplo de divisão não é o melhor caso porque ela já existe e é uma runtime exception. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, vamos pegar aqui um método, vamos pegar aqui um exemplo. Nós temos aqui uma classe na API do Java,
que ela nos permite trabalhar com a leitura de arquivo. Por exemplo, vamos pegar aqui. Por exemplo, uma classe qualquer aqui, ó. Nós temos uma classe para leitura de arquivo, Buffered Reader, leitura de arquivo. Ou qualquer outra aqui, ó. Olha só, quando você está pegando a API do Java, tá vendo? Eu estou tentando instanciar um objeto. Na documentação dele, ele já está dizendo, olha só, você tem que passar 2 parâmetros de entrada. E esse truth aqui, ó, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se você me passar um parâmetro, se eu encontrar um problema com esse parâmetro que você está me passando, eu vou lançar um ilegal argument exception para você. Ele está dizendo isso. Ou seja, ele já está dizendo para mim que no momento que eu instanciar esse objeto, eu já corro o risco, já estou correndo o risco de receber uma exceção programaticamente, já pré-programada. Não é uma coisa igual o índice do vetor. A gente nem sabia que aquilo podia acontecer, porque é runtime que a JVM, como é runtime, ela descobre e lança para nós. A gente não foi informado antecipadamente de que aquilo podia acontecer. Nós não fomos informados. Agora, esse outro tipo de exceção, que a gente chama de exceção checked, são checadas. Então, já tá, o construtor já está avisando para nós que ele pode ser lançada, que essa exceção pode ser lançada. Então, o que acontece? Por exemplo, vou tentar instanciar esse cara aqui. Vou pegar um qualquer aqui, header. Esse não lança. Agora, esse outro aqui lança, por exemplo. Aí ele pede uma saída e uma entrada. Então, deixa eu colocar aqui uma variável local out e uma variável local size. Pronto. Coloquei o número 10 e o out aqui. Nem sei o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu só estou passando os parâmetros para o objeto, só para a gente ter uma ideia aqui de como que... Pronto, criei um objeto anônimo aqui e estou passando para esse cara. Não se preocupe com isso. Isso aqui eu criei um objeto, nem eu sei o que estou fazendo, tá? Só sei que eu implementei um objeto anônimo aqui, que tem que ter um método write e um parâmetro size que ele pediu. Eu só olhei aqui que o buffer output stream precisa desses 2 parâmetros, então eu criei os parâmetros para ele aqui. Mas a jogada, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o que? É que esse método, olha lá, esse método, ele pode lançar para mim um ilegal argument exception. Ele está avisando para mim. Só que esse ilegal argument exception, se você observar ele ainda é da família do runtime. Ele ainda é da família do runtime. Então, se ele é da família do runtime, mesmo ele avisando para mim que pode lançar, isso quer dizer que essa chamada que eu fiz ainda não é o que eu quero mostrar para vocês como checked, que é o checked. Então, vou pegar um outro exemplo. Por exemplo, isso aqui foi só para mostrar. Um outro exemplo. Vou criar aqui um validador de CPF. Olha só. Uma classe nossa mesmo. Por exemplo aqui, ó. Vou criar um CPF inválido exception. Vou criar um validador de CPF. Então, hoje nós já temos uma classe utilitária. Nós já temos uma validação útil, não temos aqui, ó? Validação útil, não temos? Validar CPF. A gente vai lá e passa um CPF para ele. Nós não temos isso? Esse validação CPF, o que ele faz hoje? Ele simplesmente não faz nada. Não faz nada. Ele só imprime. Só imprime. Já temos essa validação pronta. Ele só imprime. Mais nada. Agora, olha só o que pode acontecer. Nós podemos fazer um tratamento aqui. Ó, se o usuário digitar um CPF incorreto, se esse CPF estiver incorreto, eu posso lançar uma exceção. Uma exceção que nós vamos criar. Por exemplo, ó, se o meu CPF... Vamos supor que o CPF está incorreto, por exemplo...